Oi, minhas filhas! Hoje nessa aula eu vou te ensinar uma das formas de passar o risco do papel para o tecido para a gente começar a bordar. Existem algumas formas, eu vou te ensinar a forma mais simples e a forma que eu mais utilizo. Eu tô aqui com o meu risco já no tamanho do bastidor que nós vamos fazer o bordado. Esse bastidor é um bastidor de 15 centímetros. Se você quiser fazer em um bastidor de 18 centímetros, também dá. Mas aí você vai ter que esticar aqui os riscos das pontas, do final das laterais aqui. Tô aqui também com o tecido, com o tamanho de 23 por 23. Para cortar esse tecido, eu sempre pego o tamanho do meu bastidor, coloco ele centralizado e coloco mais ou menos 2 dedos de cada lado do meu bastidor. Então eu tenho uma noção de quanto eu vou precisar para depois fazer o acabamento aqui nesse bastidor. Agora, para a gente começar a riscar, a gente vai precisar de uma fonte de luz e de fixar esse risco para que ele não fique dançando na minha mesa. Aqui eu tenho uma mesa de luz para transferir esse risco. Porém, se você não tem uma mesa de luz aí e quer usar essa técnica, o que você pode fazer é pegar uma travessa de vidro tipo Marinex, colocar ela de cabeça para baixo e colocar uma fonte de luz dentro dessa vasilha. Pode ser uma luz como essas daqui, pode ser a lanterna do seu celular. O importante é que você faça uma fonte de luz embaixo dessa travessa. E aí você vai colocar o seu risco por cima da travessa e vai fixar ele com fita crepe. Então eu vou fixar aqui na minha mesa de luz para eu começar. Em seguida eu vou centralizar o meu tecido e também vou vir com o meu bastidor, ó, para ver se ele tá realmente centralizado. Assim que eu vejo que tá centralizado, eu vou fixar também o meu tecido aqui no meu risco. Isso tudo é para que a gente passe o risco com segurança, porque um risco bem passado ajuda também o bordado a ficar bem feito. Como que eu vou transferir agora o risco que eu tô vendo? Aqui, ó, eu vou diminuir bastante as minhas luzes para que vocês consigam visualizar aqui. Com a fonte de luz embaixo, eu consigo ver esse meu risco. Mas agora, como é que eu vou transferir esse risco do papel para o tecido? Eu gosto de utilizar essas canetas, que são as canetas fantasminha ou canetas termossolúveis, porque elas apagam com o calor. Essa daqui é uma caneta da China. Existem outras marcas e a marca mais famosa que você vai encontrar com maior facilidade no mercado é a caneta Frixion. Deixa eu pegar uma aqui para eu te mostrar. Ó, essa é a caneta Frixion, tá? Essa é a que a gente mais encontra no mercado. Tem ela em versão com a ponta mais grossa e com a ponta mais fininha. A ponta mais fina te dá mais precisão em detalhes menores. O que eu recomendo, quando você for usar essas canetas que apagam com calor, compre da cor preta, tá? Principalmente se você vai fazer uma pintura de aquarela, porque a cor preta é a que menos vai manchar o seu bordado. Geralmente as coloridas, vermelha, verde, pode ficar com uma sombra da caneta, mesmo depois que passar o ferro. E pode também manchar caso você faça uma aquarela junto com o seu bordado. Eu vou usar essa daqui da China, que é uma que eu gosto muito, que tem a ponta bem fininha. Mas se você não tiver nenhuma dessas canetas, você pode também utilizar um lápis B. O grafite é o B. Não pode ser lápis de 2B, 1B, nada disso, porque são lápis com grafite muito escuro. Esse daqui, se você traçar com uma mão bem leve, você consegue ver o risco. Ó. Eu tracei com a mão bem levinha e dá pra gente ver o risco. O importante é não riscar forte demais. Porque se você for utilizar o lápis, você tem que lembrar
que o seu bordado vai ter que ficar bem exatamente em cima do risco, porque o lápis ele não vai sair como a caneta. E se você for utilizar o lápis e for fazer aquarela, também tem que ficar com um traço bem fininho, porque aquele traço pode ficar aparente mesmo depois, porque ele não sai, tá? Então temos aí essas duas opções. Eu vou reduzir totalmente a luz aqui agora, para eu começar a transferir esse risco. Eu vou dar um zoom maior para que você possa enxergar todos os detalhes. Então, eu vou começar pelos traços maiores, porque assim eu já vou aquecendo a minha mão para quando eu tiver que fazer esses traços muito pequenininhos e detalhados, eu já tenha bastante segurança e não esteja mais com a mão trêmula. Esse processo é próprio de aquecimento da mão. Às vezes eu até aconselho que você faça vários traços num papel antes de você passar o seu risco para o tecido, para você ir aquecendo o seu punho, a sua mão. Aqui não tem segredo, agora é só você ir copiando tudo que você está vendo, vai passando a caneta por cima dos traços que você está vendo. Como eu disse, essa daqui é uma das técnicas de transferir o risco para o tecido. Existem outras formas de transferir, utilizando carbono, utilizando entretela hidrossolúvel, que é aquela que derrete na água. Mas todas as outras técnicas eu ensino no meu curso Bordado Livre do Zero, que é um curso totalmente online, que você vai poder assistir através da Hotmart todas as aulas, quantas vezes você quiser. Nós vamos abrir nova turma desse curso em breve. Não precisa ter pressa para passar o risco para o tecido. Você pode ir aí no seu tempo, devagar. O importante é lembrar de passar todos os detalhes. Aqui eu vou colocar só alguns pontinhos para eu lembrar que aqui vai ter esses pontos aqui para eu fazer. Agora eu vou passar para a parte que tem maior detalhe, que é a minha menininha aqui. Então eu vou continuar traçando os riscos mais simples e maiores, que são essas bolas que tem no cabelo dela, que vai ser um limão e uma flor, duas flores. As folhas e os fios do cabelo. Por último, eu vou fazer o traço do rosto. Agora eu vou fazer o rosto dela e a gente finaliza o traço. Finaliza a parte de passar o risco para o tecido. Eu vou conferir se eu passei todas as coisas, vou dar uma olhada e vou conferindo. E depois que eu conferir que tá tudo ok, aí sim eu posso tirar esse meu tecido do papel e colocar no bastidor. Agora é colocar esse tecido no bastidor. Para isso, a gente tem aqui um bastidor com regulador, mas se o seu bastidor não tiver esse regulador, também dá para fazer. Você só tem que ver qual é o aro menor, porque o aro menor ele vai ficar por baixo do tecido.
Então, eu já vou colocar aqui o meu aro menor por baixo do tecido. Vocês podem perceber que eu não fiz aqui o risco em volta, porque não tem necessidade. Aquele risco lá é só pra gente medir o bastidor. E aqui eu coloco agora por cima o meu aro maior e vou encaixar primeiro nas minhas laterais, depois eu encaixo em cima e depois embaixo e vou ajeitando até que o meu tecido esteja bem esticado no meu bastidor. É importante ficar bem esticadinho assim, porque na hora da gente fazer uma aquarela, de fazer um bordado, você já tem o seu tecido firme ali. Se ele ficar frouxo, isso vai te atrapalhar na hora de bordar. Agora vamos para a nossa próxima aula, que é a pintura em aquarela.